Efésios capítulo 5, versículo 25, fala assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito, perfeita. Jesus está produzindo para si uma igreja perfeita. Mas se a gente for reparar, a gente não consegue achar igreja nenhuma que seja perfeita. Especialmente a nossa, né? A nossa igreja não é perfeita. E por mais que a gente saiba que não existe instituição alguma que seja perfeita, parece que a gente tem uma expectativa com relação à igreja, de que ela atenda todas as nossas necessidades e todas as nossas exigências, e que ela seja a igreja que nós queremos que ela seja, que nós gostaríamos que ela fosse. E quando não é assim, quando uma igreja não é perfeita, nós nos decepcionamos. Essa decepção algumas vezes leva as pessoas até a abandonarem suas comunidades de fé, e muitas vezes leva as pessoas a desistirem até do relacionamento com Jesus, do relacionamento com Deus, a se afastarem, sabe, da comunhão com Ele, da comunhão com a Bíblia, da leitura normal da Bíblia, e se afastarem da fé cristã, da fé em Deus, da fé em Jesus. Por quê? Porque se decepcionou com o ambiente de igreja, ou porque se decepcionou com uma liderança. E normalmente o problema é com uma liderança. Não existe igreja perfeita. Se você tem uma expectativa de que a sua igreja seja perfeita, note, por exemplo, a igreja dos apóstolos. Quando a gente olha para a igreja do primeiro século, para a igreja que foi presidida pelos apóstolos, por aqueles que Jesus escolheu nominalmente, por aqueles que ele mesmo chamou, a gente pensa assim, cara, essa igreja deve ter sido perfeita, deve ter sido muito massa ter como presbítero da igreja o apóstolo Pedro. Ele se apresenta como presbítero de igreja. Paulo era apóstolo de diversas igrejas. Timóteo foi presbítero de igreja. Gaio servia numa igreja e foi presbítero também. João foi presbítero de uma igreja. Esses caras foram líderes das suas comunidades de fé. E as suas comunidades de fé não eram perfeitas. As igrejas que Paulo levantou, na presença dele e na ausência dele, apresentavam problemas. Como assim? Aí a gente fala, não, talvez a igreja dos reformados, a igreja de Calvino. A igreja de Calvino tinha problemas. A igreja que Lutero passou a cuidar depois que ele se desligou da igreja católica, ele foi desligado da igreja católica, tinha problemas. A gente sempre tem a tendência de olhar para trás, olhar para as igrejas do passado, a igreja de Spurgeon, a igreja de não sei quem, a igreja de não sei quem, a igreja dos avivalistas do começo do século, a igreja dos primeiros pentecostais. Igrejas perfeitas não eram igrejas perfeitas. Nunca foram. E esses homens, eles se levantaram como homens de Deus e eles se tornaram pessoas relevantes justamente por enfrentar problemas nas suas comunidades de fé. As suas comunidades de fé com dificuldades geraram homens capazes de superar tais dificuldades. A igreja que Jesus quer apresentar para o Pai é uma igreja perfeita, mas ela é feita de pessoas imperfeitas. A sua expectativa de que a igreja tem que atender você, ela não tem. A igreja é um grupo de pessoas muito erradas, e às vezes eu fico pensando, por que Deus escolheu essas pessoas especificamente para fazer parte da sua igreja? Talvez porque não houvesse pessoas piores para ele colocar. Por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Porque não tinha ninguém pior naquele momento. Por que Deus me chamou para a obra do ministério com esse vlog? Porque não tinha ninguém pior para falar para vocês essas coisas do que eu. É simplesmente isso. Quando eu venho aqui, às vezes no vlog falar, eu tô falando justamente das coisas que eu tô vivendo, então eu tô enfrentando aqueles problemas, é por isso que eu tô dividindo com vocês, e é bem o que aquela música do Rodolfo fala, né, do Rodolfo Abrantes: das minhas feridas sai poder para curar. Agora, o que fazer quando você percebe que há problemas na sua igreja? A primeira coisa que você pode fazer, que você precisa fazer, é orar, e orar de maneira séria e realmente apresentando para o Senhor o problema. Geralmente, quando você enxerga um problema,
é sinal de que Deus quer usar você na solução dele. Deus está te apresentando uma dificuldade para que você seja a resposta para aquela dificuldade. Quando você percebe, por exemplo, os jovens da minha igreja não são muito comprometidos com Jesus. Talvez o Senhor esteja te mostrando isso, você esteja percebendo isso, para que você se torne alguém mais comprometido com a palavra. E por meio disso, toda a sua igreja ganhe, e todos os jovens da sua igreja ganhem com o seu comprometimento. Porque se o Senhor está te mostrando uma dificuldade, talvez Ele queira levantar você como uma solução para ela. É bem possível que é isso. Você precisa ser a resposta das orações que você faz, muitas vezes. Senhor, puxa, por que ninguém prega o evangelho na minha igreja? Porque você não prega o evangelho. Se você pregar o evangelho, esse problema começa a ser resolvido, porque você tomou uma iniciativa, a sua iniciativa desperta outros. E no final, toda uma geração daquela igreja é curada por causa da reação de um. Ou você fala assim, os jovens na minha igreja não vivem em santidade, eles têm namoros imorais, que foi o caso de uma das perguntas que me fizeram. Eles têm namoros imorais, eles se relacionam de maneira descuidada, eles não se preocupam com o testemunho. Cara, vai lá e toma uma postura diferente. Ah, mas eu não tenho um namoro. Seja santo nas suas amizades. Seja, como a areia. Sabe a areia? O mar não consegue passar da areia, porque a areia é um limite para o mar. A santidade na sua vida, no seu comportamento, precisa ser um limite para aquelas pessoas que não querem viver como tal. É impossível que a pessoa permaneça na igreja, mas queira viver uma vida de pecado. Se a pessoa está nessa condição, mais cedo ou mais tarde, a própria existência da igreja, a própria santidade sua e daqueles que se comprometem vai incomodar essa pessoa bastante para ou ela mudar de atitude ou vazar, entendeu? Ou pegar o caminho do beco. Infelizmente é isso. Você precisa tomar uma postura. Às vezes o problema da igreja é uma questão de liderança, de uma liderança corrompida, de uma liderança corrupta, de uma liderança indevida, de uma liderança às vezes cheia de ciúmes, ou de uma liderança imoral. O caso que me foi apresentado também de um pastor que traiu a esposa e por conta disso a igreja estava desmoronando. Por mais que isso te entristeça, não deve afastar você da comunhão pessoal com o Senhor. A pergunta é, se a sua igreja acabasse, se de repente o que você entende por igreja desmoronasse e fosse proibido pelo governo brasileiro, por exemplo, com força do exército, que houvesse reuniões na sua igreja e eles mandassem bombas em todos os templos cristãos e todas as igrejas estabelecidas fossem destruídas, o que você faria? Você ia desistir de Jesus? Você ia abandonar completamente a sua fé cristã e você pegar a sua Bíblia e jogar no lixo e falar, acabou a igreja nunca mais vai... Não, velho, você ia falar, eu preciso seguir sozinho, eu preciso seguir com a minha família, eu preciso seguir com os meus amigos, e aí você ia fazer reuniões aonde? Na sua casa. Isso quer dizer o quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Pode ser que a igreja acabe, a igreja como você entende, acabe. Se a igreja como você entende acabe, você tem que partir para como a Bíblia entende que a igreja é. E continuar, nem que seja sozinho. Eu entendo que problemas na igreja nos afetam muito. Eu sou profundamente afetado por cada situação que se levanta. Seja na minha comunidade de fé, seja assim, no grupo de comunidades que a gente conhece e que a gente trabalha juntos. Mas a sua fé precisa continuar. E a sua relação com o Senhor tem que intensificar na medida que os problemas aumentam. Quanto mais problemas a igreja apresenta, mais a sua fé pessoal precisa ser acrescentada. Essa me pergunta, por quê? Porque se não for assim, quanto mais problemas a igreja tiver, mais fé você tem, mais amor você tem, mais você se esforça pessoalmente por cuidar de cada pessoa com a qual você se relaciona dentro dessa comunidade, para que você seja parte da solução e não parte do problema. Se uma igreja está desmoronando por um fracasso da liderança e você desmorona junto, você é parte do problema, porque você é mais alguém para ser resgatado quando o barco afundar. Então, se você percebe problemas na sua igreja, você tem que se fortalecer para ser parte da solução. O comprometimento pessoal tem que ser intensificado à medida que os problemas surgem na igreja coletiva, no aspecto coletivo da igreja. Quanto mais problemas na igreja macro, mais o indivíduo igreja, mais a parte pessoal na relação de igreja tem que ser fortalecida.
cuide do seu pessoal, fortaleça o seu pessoal nos momentos que a sua comunidade de fé está enfraquecida, para que o avivamento pessoal possa ajudar o avivamento coletivo, tá bom? Eu espero que essas palavras breves tenham ajudado você, tenham servido como parte da resposta, tá? E depois, excluindo esses pontos que foram apresentados aqui, se vocês tiverem mais dúvidas ou mais questões para colocar, ou se essas respostas não foram satisfatórias, tem um e-mail aqui embaixo, tem o meu contato do Facebook e vocês podem me mandar mensagens lá, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo e que Deus te abençoe, te faça muito feliz na sua vida individual e na sua vida coletiva de igreja, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço